Vamos agora pra Dança Gatinho Dança, com DDD. Oh, meu Deus do céu, esse problema adolescente aqui da temporada, rapaz. Hoje, essa temporada teve muito problema de adolescente, né, cara? E DDD é um péssimo, talvez os piores problemas de adolescente aqui. De fato. Porém, eu tenho um grande problema com DDD, mano, porque é um anime que me faz um perde-ganha desgraçado. Você não tem noção. Sim, eu acho que da temporada ele foi um dos que mais rabiscou no pico e caiu pra baixo também. É um sobe e desce maluco. A história aqui, temos o Junpei, que ele tenta ser um adolescente descoladão, ele tenta ser um adolescente cheio de marra, mas no seu passado ele tinha feito balé e falaram pra ele, balé não é coisa de menino. Ele, eu quero ser menino. Então aí ele larga o mundo do balé e vai jogar futebol, vai jogar, vai lutar, kickbox? Não, é alguma outra luta aí. É de Kondo. Se eu não me engano, é um esporte... Se eu não me engano, é uma arte fictícia, na real, mas é uma arte que o pai dele treinava que ele era dublê. Alguma coisa assim. E ele tenta ser o garotão cheio de marra, o cara descoladão da escola, só que ele acaba sendo tragado pro mundo do balé de novo quando ele conhece a Miyako, e aí ele começa a descobrir que ele gosta de novo de balé, ele fica nesse vai, não vai, vou fazer balé, ou eu vou ser o adolescente babaca cheio de marra, todo adolescentão. E essa é a pior parte de DDD, inclusive, cara, porque assim, quando o DDD quer falar de adolescente é um problema, mas quando ele quer falar de balé, irmão, que história magnífica, que anime magnífico pra trazer dança, pra falar de balé, pra fazer apresentações. É um anime lindo visualmente, mas com tanto problema de roteiro que ele vai fazendo esse sobe e desce. Assim, a parte de balé em si, ela é muito interessante. Principalmente por conta de todo o investimento que tiveram. Tem um monte de instrutor de balé. Tem o Hajime Otani, que é um ex-diretor da Shaft, que ele é muito bom nessa questão artística. Ele trabalhou até em Bishone Tanteidan. E ele é o responsável por dirigir as cenas de balé. Cara, todas as cenas são lindas, sem exceção. Eles não poupam esforços em criar montagens fantásticas, em uso de cor e iluminação. Eles são excelentes. Você realmente se empolga ou esquece toda a caralhada de problema de DDD pra focar na dança. Isso eu dou mérito. DDD conseguiu sair com um puta de um louvor disso. Uhum. Mas... Ixi, esse mas... Eu vou te ser bem sincero, o problema não é especificamente adolescente. Porque o Junpei, eu acho que ele é o único personagem adolescente dessa série que funciona. Sim! Justamente porque ele é um cuzão, ele é um arrogante chato pra caralho, mas eles desenvolvem até que bem essa personalidade dele. As cenas com ele, inclusive, tem bastante valor, porque ele acaba guiando a história pra alguma coisa. O problema é, DDD com drama é uma bosta. Com todo respeito, é uma merda. O próprio drama do Junpei, o Thunder até esqueceu que era o pai dele morreu e por isso ele acabou tendo um choque de ter que ser o homem da família. Mas eu não culpo o Thunder. Porque DDD, ó, até colocando um D a mais, perdão. Ele não aproveita disso. Uhum. Ele não aproveita esse drama. Então, meio que fica só com o pano de fundo do personagem. Isso é normal em alguns casos, Rafa. Eu sei. Só que quando você percebe que de drama esse é o melhor caso, porque a gente tem os dramas do Alabama da Miyako com seu primo Lou. Você tem os dramas dos amiguinhos da escola do Junpei que não serve pra porra nenhuma. Tipo, quando ele vai trazendo esses âmbitos, fica um anime insuportável. E isso é muito difícil, cara, pra analisar. Não porque não dá pra fazer esse balanceamento, mas é porque é uma inconstância tão grande, mas tão grande, e tão até mesclada, porque tem muito drama envolvendo a própria dança, muita dança querendo envolver os dramas pessoais, que fica meio difícil você tirar todo o proveito e falar, pô, isso aqui é um momento ruim, mas eu posso ignorar porque a dança tá simbolizando algo muito mais interessante. O próprio roteiro vai lá e diz o contrário. É muito difícil eu olhar pra
pra DDD e fala, não, você pode só pegar as danças que é perfeito. É perfeito, até você olhar o simbolismo, que daí fudeu. Sim, sim. Até o próprio Junpei, ele sai muito de alguns problemas por causa de coerência dele mesmo. Como o Rafa falou, a adolescência dele funciona. Mas o roteiro, cara, ele vai te colocando pra cada situação intancável. E não é por um problema. Cada novo arco, cada novo conflito, cada nova situação, ele vai fomentando problemas diferentes. Por exemplo, do episódio 1 ao 4, a gente até fez análise em um chá específico para esses episódios e falou desse problema do Junpei quanto a ele ser, né, de fato, todo adolescentão, como eles estavam contextualizando isso, que era muito bom. A própria Miyako sendo colocada ali como uma personagem de apoio e enfiar o meio que rival dele, que é o Luo, que ele tem problemas de comunicação e ele só tem o balé. E esse primeiro arco, pra contextualizar esse personagem e dar o primeiro passo dele conhecer o mundo, é complicado. Porque o Junpei, as ações dele, você fala, pô, legal. Só que o roteiro vai colocando esses personagens em situações tão complicadas, ou ele vai resumindo muitas conversas até sobre bullying, que se torna até caricato, se torna até piada como ele tá fazendo ali. E aí você joga uma produção tão bem construída em cima de tudo isso, e ele parece ser muito maior do que é. E ele gera uma importância muito maior para essas passagens, porque a produção tá levando a sério esse momento. É a culpa da produção? De forma alguma. Mas quando existem algumas coisas bem caricatas, eu diria, quando o roteiro quer colocar algum problema ou colocar algum conflito na mesa, ele não sabe conversar. E é muito destoante. Por exemplo, mais pra frente ele começa a conversar sobre uma escolha que o Junpei precisa fazer sobre pra onde ele vai. E aí ele dá os personagens que estão ali explicando qual é o contexto da escolha dele são completamente coerentes. E você fala, pô, legal, gostei dessa personagem porque ela vai explicar tintim por tintim o que a escola dela quer. E aí, por exemplo, a mestra dele, né, a professora dele, explica o porquê, obviamente, ela tá dando o ponto dela. Você fala, pô, legal, os personagens estão sendo coerentes. Aí quem vira o problema da situação? O próprio Junpei. E aí, tipo, começa a fazer uma bagunça nesse meio, esse marasmo todo que o roteiro vai montando, que é difícil. É um episódio novo e um problema novo aparecendo. Algo que não era problemático antes começou a ser nesse episódio, e aí eles esquecem um outro contexto que eles tinham criado previamente, e aí eles jogam um momento de dança maravilhoso pra você ser recompensado por estar aturando a história até então, e você fica tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Por onde que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que ignorar texto e ver apenas a dança, que obviamente seria muito bom se desse pra fazer só isso, ou como que vocês vão estabelecer um ponto médio da narrativa que vocês querem trabalhar aqui pra eu falar, não, beleza, a minha suspensão de descrença bate aqui e é daqui pra frente. E a todo momento eles estão meio que exercitando minha suspensão de descrença, porque esse teto da suspensão nunca é dito. Ou melhor, eu diria que ele é aturável quando no último episódio tem um determinado ponto que você fala, nossa, se for desse ponto pra frente o anime fica bom. Ou tem outro caso, por exemplo, lá bem próximo do final, tem uma questão de escolha relacionada a uma personagem. Uhum. A escolha meio que não tem nada a ver com o Junpei, mas eles querem forçar o Junpei de alguma forma nessa relação. E quando você percebe que isso acaba destruindo a premissa dessa personagem, você fala, cara, você não sabe o que você tá falando. Volta pra dança. Ou até mesmo, como eu falei, na dança final, né, numa das mais artísticas, eles representam muita coisa, muita questão de dependência relacionada a um ponto, pra no final dizer que é o contrário. E meio que não só passar um panaço pra essa perspectiva que tava acontecendo antes, como dá até uma ideia meio positiva de que essa dependência é ótima, é muito esquisito, cara. Por mais que DDD, ele, de novo, a parte
visual linda pra caralho. Nossa, eu aplaudia. Juro, eu aplaudia. Mas você começa a pegar nas analogias, no subtexto, é muito ruim, cara. Ele me quebra muito de elogiar ele 100% ou de recomendar. Minha única forma de recomendar isso, inclusive, pra vocês, é se você quer ver um anime puramente artístico, puramente pelo balé. Aí ele vale a pena, porque disso ele manda um show. Mas Ele, saindo para as arestas, nossa, cara, ignora o drama, ignora boa parte dos personagens que são ruins. É bem complicado. cara, esse aspecto artístico que ele traz aqui pro próprio balé em DDD, é, quase não existe. De verdade, dentro do mundo dos animes quase não existe, porque ele traz uma forma de direção, de estética, de apresentação de cada dança de uma forma tão distinta uma da outra. Cara, eles usam tanta qualidade de compor essas cenas, não só pela movimentação, mas por toda a finalização, uso de cores, enquadramento, a própria emoção que ele cria pela própria dança. Cara, é um anime muito singular. Nesse sentido, DDD é muito único. De verdade, é muito único. Eu acho que um dos únicos animes que eu lembro que fez uma coisa parecida, mas não com esse intuito, é Yuri on Ice. Mas o contexto é diferente, a estética é diferente, a escolha é diferente. Agora, DDD, criar toda uma, dramaturgia em cima de cada dança de forma distinta, ele representa muito bem o que é uma apresentação de balé ou qual é a intenção daquela apresentação em si. Isso, cara, tem um valor tão próprio, mas é difícil você contrabalancear com o roteiro. O roteiro é tão fraco, que até isso ele começa a dar uma bambeada e eu fico muito triste disso acontecer, cara. Mas ainda assim, se você ignorar os problemas de roteiro e for abraçar a produção, sabendo que o roteiro nem vai importar tanto, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena ver por isso e ter esse tipo de experiência. Mas nas linhas gerais, cara, a nota de DDD nem sai tão alto pra gente. Eu pensei bastante, acabei ficando com um 6, porque é aquele negócio, ele só não precisava errar. Se o roteiro dele fizesse o básico do básico, sabe? Jogar só arroz com feijão já tava ótimo. Tava fantástico, dá pra dar 8, 9 aqui, ó, voando. Mas não foi isso que aconteceu. Cara, minha nota é um pouco difícil, porque, como eu falei, DDD é sem dúvidas o anime mais inconsistente dessa temporada. Uhum. Porque o tanto que ele acerta, realmente, é um 9, 10, é maravilhoso. Quando ele erra, também é um 3, 2, tranquilaço. Então, tipo, quando eu chego no meu saldo, vou falar, não, eu vou dar até essa nota 6 aqui, mas eu penso às vezes em dar um 7, penso em dar até um 8. Às vezes eu penso em dar um 4, porque o roteiro às vezes me irrita. Então, é meio difícil chegar aqui pra martelar. Eu, pessoalmente, como sou um cara muito mais ligado a essa questão do roteiro, da temática e tal, cara, o roteiro me irrita, não dá. Eu fico com 6 também, mas eu entendo completamente a pessoa que chega e fala, mano, eu amei DDD, eu vou dar um 8, 9. Assim como eu entendo quem chegou pra mim e falou, mano, isso aqui é um lixo, vou dar um 2, tô tranquilo. Pois é. E o 6 talvez tenha mais contexto do que isso. Oh! Isso aí.